Sejam todos bem-vindos em ambos os planos de existência, rogando a Deus as bênçãos por sobre nossa reunião querida, harmoniosa. Mestre amado, no instante em que reunimos nossos pequeninos corações e nos voltamos na direção do teu, nós, Mestre, ao te agradecermos a bênção de estarmos aqui na condição em que estamos, também te rogamos, abençoes todos os esforços do bem, na prática do amor, da proteção aos nossos irmãos em todos os quadrantes da Terra. Abençoa todos os locais, oficializados ou não, que trabalham na caridade em teu nome, Mestre, e por sobre todos aqueles que individualmente fazem o mesmo, nós te agradecemos, te rogamos essas bênçãos multiplicadas por sobre esses esforços no bem, em tempos desafiadores que vivemos na Terra, mas nós te rogamos, Mestre, muito especialmente, as bênçãos por sobre o nosso querido ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, e que os nossos mentores, que continuem apostos junto de nós em benefício do ICEB, possam também receber a multiplicação de recursos para que continuem trabalhando no bem, e em especial nós rogamos as bênçãos por sobre os nossos queridos companheiros que aqui estão, em ambos os planos de existência, por sobre Fátima, nossa operadora digital, nossa amiga e irmã, e muito especialmente por sobre o nosso querido irmão José Henrique Rubim de Carvalho, que vai nos falar hoje, mestre, sobre o conceito e a natureza do perispírito. As bênçãos sobre ele e por sobre todos nós, na harmonia, na paz e no amor. Chegando a Alvanira, muito bem-vinda, Alvanira, bem-vinda. Nós vamos, então, ouvir o José Henrique Rubim de Carvalho, que é médico do trabalho, terapeuta da vida passada, terapeuta floral de Bach, presidente da Associação Médico Espírita de Nova Friburgo, expositor espírita, inclusive aqui, para nossa alegria, no ICEB. Bem-vindo mais uma vez, meu irmão amigo. Pois é, né, companheira? Mais uma vez, graças a Deus, dentro dos nossos périplos. E estamos aqui com muita alegria, muita felicidade, muito amor, muito compartilhamento. Graças a Deus. O Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ele prima, o seu primado é o compartilhamento. Então, que possamos, neste momento, vibrar unissonamente para que o estudo desta noite possa penetrar em nossos corações. Eu só queria compartilhar aqui o share screen. Eu acho que já foi colocado, então já entrou a tela, não já? Já entrou. Muito bem. Então, vamos agora maximizar. E a palavra é minha? Sim, está liberadíssimo. Muito obrigado, companheiro. Então, como foi... Primeiro, um abraço a todos, muito fraterno, muito querido, pela amizade que nos une ad eternum. Assim espero, né? Será, assim será, assim será. Assim será. Então, como foi proposto dentro das nossas reuniões, até o mês de julho, não é mês de julho, ô Nádia? Sim, nós estamos lá no mês de julho. Isso, nós vamos fazer aqui... No mês de julho, nós temos 2 mini-seminários. Tá, um sobre autonomia, com o Paulo Henrique de Figueiredo, e outro sobre a saúde integral, segundo a visão espírita, com o Jorge Pio. Então, até o mês de junho, nós vamos falar... Nós vamos nesses estudos aqui, que estão já na nossa arte, nós vamos até final de junho, se Deus quiser. Perfeitamente. E exatamente, os estudos se pautarão sobre o perispírito.
desse maravilhoso livro do Zalmino Zimmermann. Então, todas as nossas apresentações, trazendo algumas inserções, claramente, para que o nosso estudo frutifique. E vamos lá no capítulo 1 hoje, sobre o elo interexistencial. O perispírito é este elo entre as existências do mundo espiritual e do mundo físico. E depois vamos falar um pouco do conceito e natureza do perispírito. Já dizendo de antemão, como diz o nosso querido professor Jorge Andréa, do mundo espiritual, Jorge Andréa em espírito, que não sabemos absolutamente nada. E quando estudamos o perispírito, ficamos, então, aqui à mercê da espiritualidade para que ela nos inspire a respeito deste complexo estudo do perispírito. Mas estamos evoluindo. Já trazemos alguns conceitos, algumas propriedades, enfim, que nos abre o campo psíquico de entendimento. Mas, como dizem os espíritos, reside nele, no perispírito, a explicação de muitos e muitos fenômenos, conhecidos e desconhecidos. Será a penetração nos conhecimentos perispiríticos que nós traremos enormes subsídios, enormes contributos à medicina, à psicologia, enfim, a tudo aquilo que prima, que trilha por este caminho do conhecimento. Realmente é instigante estudarmos esta estrutura que desconhecemos na sua essência. Quantas camadas, quantas estruturações formam o corpo perispirítico. Mas vamos começar, então, falando desse elo. Está lá no capítulo 1 do livro Perispírito, que é um livro fininho, né? Desta grossura, mas com muitas colocações científicas, muitas pesquisas, citando nobilitantes estudiosos da área científica. Vamos citar aqui Carlos Embaçaí, por exemplo, um grande estudioso, e outros mais. Então, nos diz aqui o companheiro: revela-nos a doutrina espírita que a natureza do ser humano é essencialmente espiritual, ainda que por muito tempo, imprescinda para o seu desenvolvimento do adequado suporte carnal. Então, está bem claro aqui que somos espíritos. E se somos espíritos, ainda é imprescindível, dentro do estágio evolutivo em que nos encontramos, termos esse suporte carnal, o corpo físico, para o nosso crescimento, para evoluirmos, a importância da vida, da existência física, de extraordinário valor. Quando estudamos o corpo físico e entendemos algumas questões, algumas minudências, ficamos realmente perplexos diante do conhecimento científico, que cada vez mais vai criando esta interface com o lado espiritual. E de permeio, o perispírito. Que exatamente o perispírito é o elemento, é o liame de ligação entre o espírito e o corpo físico. Agora, se a gente for penetrar um pouquinho mais, poderemos dizer que é a ligação da alma, que é o princípio inteligente, com o corpo físico. Porque o espírito já traz atrelado a si a estrutura do perispírito, que é inseparável. A estrutura perispirítica é inseparável da alma,
que é exatamente o princípio inteligente. Bom, continuando, isso faz com que, em longo período da sua história evolutiva, viva ao mesmo tempo em dois planos existenciais, pois que, imerso na dimensão física, interage com o mundo espiritual e, desencarnado, liga-se contínua e estreitamente ao mundo material. Então, nós vamos aqui só relembrar, a título de acréscimo ao que aqui está escrito, a mediunidade, por exemplo. Como é que os espíritos se comunicam através dos médiuns? Exatamente através do perispírito. É pensamento com pensamento, é perispírito com perispírito, dentro de um processo de sintonia. É exatamente uma conexão perispirítica, para que as informações do mundo espiritual cheguem ao médium, a estrutura cerebral de entendimento e de compreensão daquilo que está sendo passado, para que o médium, então, possa interpretar as comunicações. Então, vejam o papel real do perispírito, que interage com o mundo espiritual, assim como o mundo espiritual interage com o mundo material. Então, compreende-se que, na verdade, o existir, isso é muito lindo, é um interexistir. Então, a existência é uma interexistência. E para esse interexistir que marca a nossa realidade, possibilita-nos a providência divina, um valiosíssimo instrumento, que é o espelho da alma, e que sustenta o corpo, é o sustentáculo do corpo, que é o perispírito. Então vejam que maravilha! Quantos estudos ainda vamos necessitar para a lídima compreensão do perispírito, esse valiosíssimo instrumento. Os arquivos, as memórias inseridas, esculpidas pelas nossas experiências nesse fantástico corpo perispirítico. Então, a providência divina nos forneceu esse valiosíssimo instrumento. Então, tudo que é experienciado é registrado pela ação do espírito, atuando no corpo físico, passa a haver, então, um registro, um armazenamento nesse corpo perispirítico que ainda desconhecemos sobremaneira. O perispírito é, por excelência, o elo interexistencial, como foi dito. O seu conhecimento, por certo, contribuirá, mais cedo ou mais tarde, para que a ciência, ou melhor, os cientistas, abram-se definitivamente à religiosidade. Poderíamos dizer à espiritualidade. Tão mais profunda e pura quanto for o alcance de seu saber, nos fala o autor. E é o que exatamente começa a acontecer, ainda palidamente, canhestramente, mas já mostrando todo um processo evolutivo, quando a ciência já começa a devassar esses campos ainda impenetráveis do corpo perispirítico. Até porque falta um pouquinho de humildade, falta um pouquinho de abertura aos cientistas encarnados, ainda muito adstritos às questões materiais. A partir do momento que começar a haver, pela força da razão e do progresso, o entendimento da parte espiritual, então realmente vamos trilhar
por caminhos maravilhosos, de inestimável valor. Então, vamos ao conceito. O que é o perispírito? Vem do grego peri, em torno, e do latim spiritus, que alma, espírito. É o envoltório sutil e perene da alma, que possibilita sua interação com os meios, como foi dito, espiritual e físico, o liame de ligação. A palavra foi empregada pela primeira vez por Kardec, no item 93 de O Livro dos Espíritos. Mais tarde, os espíritos instrutores, endossando a designação, passaram então a empregá-la regularmente. Para isso, vamos fazer aqui uma recordação, como gosto de fazer, para que a gente não perca o fio da meada. Vamos lá, na segunda parte de O Livro dos Espíritos, capítulo 1, que fala do perispírito, a questão 93, como foi citada. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem. Ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Vamos ver o que a espiritualidade respondeu. Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa. Entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Aonde vai a alma atrelada com seu perispírito, caminham juntos, né, como verdadeiros irmãos. Então, isso é fundamental entendermos. A alma é o princípio inteligente que tem o seu envoltório, que é o perispírito, formando, então, o que chamamos de espírito. Então, quando se fala de espírito, né, podemos até utilizar isso como o princípio inteligente, mas, verdadeiramente, quando falamos de espírito, estamos falando da alma, que é o princípio inteligente, e o corpo, que é o seu envoltório. Kardec diz: envolvendo o germe de um fruto ao perisperma, substância que, por comparação, se pode chamar perispírito. Serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Nós estamos fazendo esse aporte, que é muito importante, até para as revisões. Às vezes cai no esquecimento, perdemos o rumo, então é fundamental esse processo remissivo, né, de recordarmos os fundamentos espíritas. Tal denominação baseia-se na forma com que se apresenta, olha como o Zalmino coloca, um complexo fluídico que envolve a alma. Energia, né? Complexo fluídico, bem complexo, por sinal. Outras denominações conhecidas referem-se mais à sua natureza ou funções. Assim, André Luiz, por Chico Xavier, chama-o de psicossoma e também corpo espiritual. Lembrando, aliás, a designação de Paulo, o apóstolo, lá na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Hoje os autores dão aos três termos, perispírito, corpo espiritual e psicossoma, o mesmo sentido. Nós temos outros nomes, né? Por exemplo, Hernani Guimarães Andrade fala do modelo organizador biológico, campos morfogenéticos, no dizer do grande biólogo inglês Rupert Sheldrake. Então, nós vamos, ao longo das nossas apresentações, recordar esses termos que, em verdade, são sinônimos. Então, alma e perispírito
constitui um todo indissolúvel. Então, quando tem a alma, tem seu perispírito. Ah, mas e os espíritos puros? Realmente há aí uma homogeneidade, sem o espírito puro perder o seu corpo perispirítico. Então, alma e perispírito constituem um todo indissolúvel, inseparável. Conforme esclarece Kardec, alma e perispírito constituem o ser chamado espírito. Então, em verdade, caros irmãos, quando falamos de espírito, estamos falando do princípio inteligente, a alma e o seu corpo, o perispírito. Então, a alma é, pois, um ser simples, princípio inteligente. O espírito, um ser duplo, ou seja, a alma, princípio inteligente, com seu corpo, o perispírito. E o homem, encarnado, um ser triplo. Entra aí o corpo físico, com a sua densidade. Esse é o homem encarnado, um ser triplo. Isso é fundamental nós pontuarmos para os estudos que advirão futuramente. Olha o que está no livro O que é o Espiritismo. Vamos prestar atenção, porque isso é muito importante. Às vezes, algumas criaturas se perdem, mas estamos aqui para, inclusive, termos nossas elucubrações racionais, nossas conjecturas. Há, sim, diferenças de significado, embora seja comum o emprego das duas palavras. A gente vê muito isso. Alma e espírito, como sinônimas. Não é assim que pensamos? O espírito e a alma são sinônimas. Olha o que a Kardec nos fala. Seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e o termo espírito, como foi aqui falado, para o ser semimaterial, formado desse princípio, a alma e do corpo fluídico. Isso já começa a esquentar o nosso cérebro. Então, Allan Kardec coloca aqui o espírito como um ser semimaterial. Se ele é semimaterial porque tem o seu corpo perispirítico atrelado, poderíamos dizer que são oriundos por um raciocínio lógico, dedutivo, do fluido cósmico universal. O que é o fluido universal? É o pensamento de Deus. É Deus pensando para a criação ininterrupta. Olha que maravilha. Apenas, companheiros, temos que levar em consideração as sutilezas, que ainda não compreendemos bem. Porque se nós formos analisar, né, dentro da lógica, o espírito é um ser semimaterial, como está aqui. Se ele é um ser semimaterial, porque tem o perispírito atrelado a ele, nós entendemos que o espírito também é oriundo do fluido universal. E a alma também o seria, dentro da criação divina, utilizando-se desse princípio. Seria algo extremamente sutil que desconhecemos, que está longe da nossa percepção e entendimento, já que o espírito é a alma, é o princípio inteligente, aliado ao perispírito, e como Kardec coloca aqui, um ser semimaterial. Mas que matéria é esta? Perfeito? Muito bem, vamos continuar, porque esse assunto é palpitante, instigante, até polêmico. Então, o espírito, para o ser semimaterial, formado desse princípio do corpo fluídico. Mas, como não se pode conceber, prestem atenção, o princípio inteligente, a alma, isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado
pelo princípio inteligente. As palavras alma e espírito são, no uso, indiferentemente empregadas uma pela outra. Agora, filosoficamente, porém, é essencial fazer-se a diferença. Quer dizer, a nossa imaginação caminha, né, a largos passos de entendimento. Quantas coisas ainda vamos ter que apreender e aprender ao longo do nosso percurso intelectivo e moral. Isso é fundamental entendermos. Então, vamos lá, na parte primeira, para a gente destrinçar, ou como diz a Joana de Ângeles, querida benfeitora, deslindar. Olha que termo bonito, né? Vamos deslindar? Pois é. Primeira parte, capítulo 2, que fala dos elementos gerais do universo. Espírito e matéria. Pois é. Que matéria é esta? Nossa matéria densa, já que vimos agora há pouco que o espírito é um ser semimaterial. Questão 27. Há, então, dois elementos gerais do universo: a matéria e o espírito, como se fossem distintos. Vamos ver a resposta da espiritualidade. Sim, e, acima de tudo, Deus. Olha a trindade aí, Deus, Espírito e matéria. Agora fica aí realmente, né, essa questão do que é a matéria. Está se referindo à matéria densa? Porque parece que há um conflito de entendimentos, quando não há. Então, assim de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria, como aprendemos, está lá no Livro dos Espíritos. Aliás, estamos falando aqui da questão 27, constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, através de transformações, que é o perispírito, através de combinações. Nós vamos ver tudo isso, porque quando a gente estuda o perispírito, cada vez mais ficamos sedentos de conhecimento, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira. Então, está se referindo à matéria densa, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo com um elemento material. Ele se distingue da matéria por propriedades especiais. Volto a dizer que desconhecemos na sua grandeza ciclópica, gigantesca. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, falando da nossa matéria densa, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Matéria densa. Está colocado, em verdade, entre o espírito e a matéria. É fluido. É matéria quintessenciada, como sabemos. Como a matéria é matéria, suscetível pelas suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, preste atenção, de que apenas conheceis uma parte mínima. Volto a falar o que foi dito no início. Desconhecemos, não sabemos nada. Como disse o nosso querido Andréia, foi, aliás, um recado que eu recebi através do César Reis. Quando terminou minha palestra, ele mandou esse recadinho para mim. Diz ao nosso irmão que a gente não sabe absolutamente nada. Isso veio lá do nosso querido Jorge Andréia, né? Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria, quer dizer, tudo
está sendo regido. Senão a matéria estaria em perpétuo estado de divisão, incontrolável, e nunca adquiriria as qualidades que, inclusive, a gravidade lhe dá. A lei da gravidade. Sabemos, processo encarnatório, temos que estar adaptado a essas leis energéticas, né? A lei da gravidade, eletromagnética, nuclear fraca, nuclear forte, para que possa, então, aurindo elementos do fluido universal, sem perder a nossa identidade, reencarnarmos. Como temos que estudar, não é, companheiros? Olha o que Kardec fala dessa questão 28. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência. Então, vamos citar, por exemplo, a pedra. Não tem inteligência, embora saibamos que ali está um princípio espiritual. Talvez uma inteligência extremamente rudimentar para cumprir aquele sistema cristalográfico de atração. É como se houvesse ali uma inteligência muito rudimentar. Mas aqui Kardec faz essa referência que existe matéria destituída da inteligência. E vemos um princípio inteligente, a alma, que independe da matéria. A origem e a conexão, companheiros, destas duas coisas nos são desconhecidas. Por isso que eu digo, temos ainda muito caminho a avançar e a percorrer. Porque fala aqui da origem, da conexão destas duas coisas. Não do que estamos aqui fazendo referências. É a origem disso tudo, a conexão. Como é que isso se processa no campo infinitesimal, por exemplo? São duas coisas que nos são desconhecidas. Olhem só, e eu botei em destaque aqui. Se promanam ou não de uma só fonte. Já fizemos aqui aquela elucubração. Espírito, ser semimaterial. E se é semimaterial o espírito, a alma está ali presente, o princípio inteligente, com o seu perispírito. Então, será que tudo não promana de uma só fonte? Do pensamento divino? Deus elaborando e constituindo, não é mais fácil entendermos do que fazermos compartimentalizações típicas dos seres ainda reducionistas? Será que tudo não está envolto pelo mesmo princípio? Kardec faz aqui essa interrogação. Se promanam ou não de uma só fonte. Se há pontos de contato entre ambas. Se a inteligência tem existência própria. Ou se é uma propriedade, um efeito. Se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade. Ignoramos. A humildade, né, de Allan Kardec, né? Ignoramos. Como ainda nós somos ignorantes nesses campos, né? Nesses estudos. Elas se nos mostram como sendo distintas. Daí o considerarmos-las, formando os dois princípios constitutivos do universo. Perfeito? Espírito, matéria. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência, que é Deus, formando a Trindade, que domina todas as outras, que as governa. Tudo sob a dominação do nosso Pai, amantíssimo Pai, que cria, que elabora, que sintetiza, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é que chamamos Deus. Muito bem, vamos então lá no Livro dos Espíritos, na origem e natureza dos espíritos, para
pavimentarmos este caminho de estudos. Questão 81. Os espíritos se formam espontaneamente? Como é que isso acontece? É espontâneo ou procedem uns dos outros? Olha que pergunta profunda de Kardec, com a sua percussiência. Resposta espiritual. Deus os cria. Tudo é criação de Deus. Tudo. T-U-D-O. Como a todas as outras criaturas, pela vontade divina. Mas repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. Então, a origem deles é o mistério. Vamos prestar atenção na questão 82 do Livro dos Espíritos, essa questão que a gente... Rubinho, Oi? só um pouquinho, vamos deixar um tempo até que a Fátima... Fátima, por favor, desligue o microfone, por favor, de quem está vazando aí som. Fátima, você me ouve? Fátima? Sim, estou tentando. Só um minutinho, por favor. Isso. Beleza, podemos Isso. continuar. Então, né? agora, por favor, Zé Henrique, isso para facilitar a edição, você, por favor, retoma, tá bom? Um pouquinho ali do Livro dos Espíritos 82. Tá bem? Questão 82 do Livro dos Espíritos. Isso. Eu acho que é uma questão muito importante para as nossas reflexões. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Olha que pergunta, hein? Olha que pergunta. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Realmente para suscitar algumas dúvidas. Vamos ver a resposta dos espíritos? Essa questão é fundamental. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente como a nossa? Pode um cego de nascença definir a luz? Então, os espíritos dizem, imaterial não é bem o termo. Incorpóreo, se referindo ao corpo físico, seria mais exato. Não é a densidade da nossa matéria. Mas não quer dizer que não seja matéria. Pois deves compreender que, sendo uma criação, no nosso Pai, a divindade, o espírito há de ser alguma coisa. E aqui Kardec coloca com muita propriedade, tanto que eu destaquei, é a matéria quintessencial. Então, não há dúvidas a respeito da condição material do espírito. Apenas uma matéria quintessenciada que desconhecemos. Ora, queridos irmãos, vamos aqui com nossas conjecturas. E o que é o espírito, que eu falei agora há pouco? É a alma, princípio inteligente, atrelada indissoluvelmente ao seu corpo, que é o corpo perispirítico. Então, subentende-se que, certamente, a alma também é oriunda da mesma raiz, ou seja, do fluido universal, que imaginamos equivocadamente, a gente escuta muito isso, não, só a matéria é que surge do fluido universal. Perfeito. Mas será que a alma não seria uma matéria extremamente sutil que desconhecemos? Pois o fluido universal é considerado como o pensamento de Deus? Fica esse questionamento. E é bom que a gente não perca isso de vista. Mas sem, diz aqui Kardec, analogia para vós outros. Nós não temos analogia. E tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Então, não temos como discutir, né? Apenas temos como elucubrar, raciocinar,
criaturas inteligentes que somos. Olha o que Leon Denis diz no livro Cristianismo e Espiritismo, tradução de Leopoldo Cirne. Diz ele: chamamos espírito a alma, princípio inteligente, revestida do seu corpo fluídico, perispírito. A alma é o centro de vida do perispírito. Olhem só, é o centro de vida do perispírito. Tal a intimidade, né, da alma com seu perispírito. São indissolúveis. Como este, o perispírito é o centro de vida do corpo, do organismo físico, compondo uma estrutura só, como vimos agora há pouco. É o ser triplo. Ela que sente, pensa e quer. A alma. O corpo físico constitui, com o corpo fluídico, o duplo organismo por cujo intermédio ela, a alma, atua no mundo da matéria. Vejam como as coisas são bem definidas. Não há enganos. Em outro local especifica: o homem é um ser complexo. Nele se combinam, como já vimos, 3 elementos para formar unissonamente uma unidade viva, uniforme, a saber, o corpo, envoltório material, denso, temporário, que abandonamos na morte, como vestuário usado. O perispírito, invólucro fluídico, permanente, invisível aos nossos sentidos naturais, que acompanha a alma em sua evolução infinita. Então, não podemos desatrelar o perispírito da alma. O perispírito vai acompanhar a alma na sua evolução infinita, até chegar à condição de espírito puro, onde vão estar presentes. Apenas não temos ainda a capacidade de raciocínio para entender essa fusão. Há uma fusão. Sem a alma do realmente já superior, já espírito puro, ela tem a sua forma, que é dada pelo perispírito. Então, por isso, são indissolúveis. E com ela se melhora e purifica. A alma, então, princípio inteligente, centro da força, foco da consciência e da personalidade. Está claro isso, companheiros? Olha o que está no livro Depois da Morte, de Leon Denis. A alma desprendida do corpo material e revestida do seu invólucro sutil constitui, como já falamos, o espírito. Ser fluídico, de forma humana, liberto das necessidades terrestres, invisível e impalpável em seu estado normal. Já falamos sobre isso, estamos apenas acrescendo aqui mais um livro, mais uma literatura do nosso querido apóstolo da doutrina espírita, admirável Leon Denis. Embora os estudos sobre o perispírito tenham sido sistematizados só a partir de Kardec, vocês estão vendo um númerozinho aí, depois nós vamos a ele, tá? É uma citação que acompanha toda a obra. Tem sido ele percebido desde épocas imemoriais, recebendo as mais diversas denominações no curso do tempo. Aí tem aqui a citação, né, que está lá no outro livro de Leon Denis, O Porquê da Vida. Antes de Kardec, uma das mais perfeitas descrições do perispírito, do corpo perispiritual, ou corpo espiritual, foi feita por Johann Caspar Lavater. Se não me falha a memória, a Nádia pode até me acrescentar aqui,
eu li numa literatura que foi uma das encarnações do nosso amado Eurípides Barçanufo. Não sei se é verídica essa informação. A Nádia pode dar uma ajuda aí. Um dos furos de reportagem na nossa revista Cultura Espírita é um artigo meu, quando eu fui a Yverdon e nós descobrimos um documento do próprio punho do Pestalozzi endereçado ao Lavater. E aí eu fiz uma pesquisa, isso está no livro Destaques das Pesquisas no Espiritismo, e nós vamos lançá-lo quando fizermos a nossa comemoração dos 10 anos da revista Cultura Espírita do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Sim, o Lavater reencarnou no Brasil como nosso querido, amável, inacreditável Eurípides Barçanufo. Muito obrigado. Então, procede a informação. Muito bem. Em carta, isso está lá no livro Porquê da Vida. Em carta enviada de Zurique à imperatriz Maria Feodorovna, da Rússia, em agosto de 1796, escrevia o nosso Lavater: a alma aperfeiçoa em sua existência material as qualidades do corpo espiritual. Veículo este com que continuará a existir, depois da morte, do corpo material, e pelo qual conceberá, sentirá e obrará em sua nova existência. Isso foi escrito por Lavater, né? Entre 1741 e 1796. Olha quanto tempo, gente. E as coisas de lá para cá evoluíram, mas evoluíram muito pouco ainda, mostrando que o nosso tempo ainda é lento, é moroso, é arrastado. Muito bem. Então, aqui estão algumas das denominações do perispírito muito interessantes, culturalmente falando. Por exemplo, na Índia Védica, lá dos antigos Vedas, Manomaya Kosha, Baldas, no Zen de Avesta, dos persas. Olha como isso já era entendido, compreendido, antes do Cristo. Ka ou Bai, entre os sacerdotes egípcios, o perispírito tinha esse nome, lá do Antigo Egito. Roash, na Cabala, dos judeus. Kamarupa, do budismo. Eidolon, Okema, Feroer, entre os gregos. Ki, na tradição chinesa. Corpo astral, entre os hermetistas, alquimistas, esoteristas e teosofistas. Corpo sidéreo, nosso querido Paracelso. Teofrastos von Hohenheim, nosso querido Paracelso, uma das encarnações, né, do nosso querido pai da homeopatia, Hahnemann, como sabemos, né? Aerossoma, entre os neognósticos. Corpo fluídico, Leibniz. Somod, Baraduc. Mediador plástico, Kudvort. Metassoma, de Brecht. Modelo organizador biológico, fazendo aqui uma menção ao nosso querido Hernani Guimarães Andrade, etc. Voltando, então. Modernamente, o perispírito tem atraído o interesse de renomados investigadores que, inclusive, veem nele um dos mais importantes fatores do processo vital. Lembrando que, no feixe perispirítico, vamos encontrar o duplo etérico, de onde sai a síntese do ectoplasma, fluido vital. Portanto, pertence ao feixe perispirítico. Duplo etérico, e aí a síntese que é realizada no duplo etérico para a formação do fluido vital ou ectoplasma e suas diversidades.
Ficamos a imaginar aqui, a grosso modo, né, quantidade de estruturações do corpo perispirítico que desconhecemos ainda, não é? Bom, vamos para a natureza. Falamos do conceito, algumas colocações importantes sobre a natureza. Na lição de André Luiz, transmitida por Chico Xavier, o perispírito apresenta-se como uma formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica. Isso são as propriedades do perispírito que nós vamos encontrar no livro. A porosidade, muito interessante, para entendermos, inclusive, vai ser uma das apresentações que eu vou trazer, a penetrabilidade do perispírito, em virtude da porosidade, e a plasticidade, que também vamos aqui trazer num dos nossos estudos até junho, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, claro, fica fácil entendermos que só existem células porque existem células numa outra faixa vibratória. Só existe a porosidade dérmica da pele porque existe uma porosidade perispirítica. Há de haver uma correspondência, pois é o perispírito que forma o corpo físico, que estrutura o corpo físico. Muito bem. Numa outra faixa vibratória. A face do sistema de permuta entre o perispírito e o corpo, visceralmente renovado. Se distribuem mais ou menos a feição perispírito das partículas coloides. Partículas coloides, dentro da química, poderemos citar a parte material, a parte líquida e a parte gasosa. Então, existem partículas coloides formando o corpo perispirítico, mas desconhecemos como isso se processa. Com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica, que lhe é peculiar, e apresentando estados morfológicos, físicos, conforme o campo mental a que se ajusta. Em tudo, em verdade, está ligado ao campo mental, processo evolutivo. Então, já entendemos, por conta disso, que quanto mais evoluído for o campo mental, mais sutil é o perispírito, assim como também o corpo físico, com suas sutilezas. Quanto menos evoluído é o campo mental, mais grosseiro é o perispírito, consequentemente o corpo físico. Isso nós vamos encontrar lá em Evolução e Dois Mundos, esse fantástico livro da série André Luiz, pelas mãos queridas e abençoadas do nosso Chico Xavier. É lícito conceber-se que o perispírito, ao menos para os espíritos ligados à crosta terrestre, possa ser o resultado de uma aglutinação da energia cósmica matriz, que conhecemos como fluido cósmico. Então, o perispírito é o resultado de uma aglutinação de energia cósmica. Tem um item 3 aqui, depois nós vamos aprofundar um pouquinho mais isso. Adequada à natureza do nosso planeta. Sobre um campo originado da própria extensão energética da alma, a força espiritual. Então, a alma, com seu perispírito, né? Onde, então, ela atua nesse campo, que é uma extensão energética dela própria, né?
sobre o perispírito, o corpo espiritual, que nada mais é do que uma aglutinação de uma energia cósmica, ainda não muito entendida por nós. Tem o item 4 aqui que também nós vamos ver. Comportando-se depois dessa agregação como uma estrutura de categoria eletromagnética, de ordem física, pois, e formando um envoltório conhecido como corpo da alma. Necessário, insubstituível e perene, já de textura definida como material, embora sutil, que os espíritos da codificação usaram o termo semimaterial, como vimos agora há pouco, para qualificá-la. Está lá no Livro dos Espíritos, item 135. Então, vamos ver o 3, 4 e 5? Mas antes vamos falar aqui da alma, a encarnação dos espíritos, segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 2. Questão 135, acabamos de falar nela. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. Isso aí nós apenas é um repeteco do que falamos. E de que natureza é esse laço? 135A. Também já vimos, semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Então, o liame de ligação. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente, vice-versa. A via de mão dupla. Bom, então vamos aqui aos itens, para não passar despercebido. O item 3, que vimos ali atrás, diz o seguinte: essa energia fundamental, provavelmente atida hoje em física como energia amorfa, que não tem forma, fundamental, denominada por Kardec como fluido cósmico, tem sido cada vez mais entendida como veículo do pensamento divino, pensamento de Deus, como disse lá atrás, agora há pouco, no fantástico processo de criação e sustentação da vida. É Deus criando o que ele criou, fluido cósmico universal, o próprio pensamento de Deus, agindo sobre esse fluido cósmico, né, no processo de criação, nesse processo maravilhoso de sustentação da vida. Deus criando a vida, quando muitos, lamentavelmente, a negam por processos doentios, por processos de incompreensão, de processos voltados para o egoísmo, egocentrismo, fraqueza moral, falta de fé, de esperança, de sentido da vida. Tudo isso leva a criatura a tentar, né, sair do problema pela prática infeliz do autocídio ou suicídio. Bom, agora vamos continuar aqui dizendo. Em tempos, aliás, da chamada teoria da grande unificação, em que se busca reunir os 4 tipos de forças fundamentais conhecidas, eu já falei, força onda eletromagnética, melhor dizendo, lei da gravidade gravitacional, interação fraca ou nuclear fraca, interação forte ou nuclear forte. São esses 4 elementos, essas forças fundamentais conhecidas, em uma única grande força, a ideia de um fluido cósmico ou universal. Apontada pelos instrutores de Kardec, surge cada vez mais compreensível. Isso vamos encontrar lá no livro do Sérgio Thyssen, assim como também no Reformador, lá na Rio de Janeiro, em 1999,
nessas seguintes páginas. E quanto ao termo fluido, parece bem claro que em espiritismo tem mesmo significado de força, e não, pois, de uma fase da matéria. Não é uma fase da matéria, é uma força. Né? Significado de força, fluido. Aplicável não só às categorias conhecidas em física, como aquelas de cuja existência se sabe, por enquanto, só por informação dos nossos amigos espirituais. E o quarta observação, que nos fala o seguinte: o campo perispirítico, como um todo, é, na verdade, o resultante de vários campos estruturadores. Quantos serão? Não temos a mínima ideia. Correspondentes, cada qual a um determinado órgão. Representam também um determinado órgão. Sua interação conjunta responde pelo estado físico, estado fisiológico geral. Nosso corpo, com seus 100 trilhões de células. Células que compõem, né, órgãos e aparelhos. Aparelho digestório, circulatório, nervoso e por aí vai. Só a título de lembrança, a atuação, a formação, a ligação desse campo perispirítico com seus campos estruturadores, estruturando a forma, utilizando-se das células-tronco. As células que vão se diferenciar, né, nos específicos órgãos. Fica realmente algo extraordinário quando entendemos a ação do perispírito nas células-tronco. Isso é um outro capítulo muito interessante que derrui completamente a ideia dos milagres. Quando entendemos que Jesus atuava no campo perispirítico para que, através das células-tronco, formassem os órgãos correspondentes. E o 5, tão inconcebível é a alma sem perispírito, não tem como, já vimos isso, quanto a luz sem a sua projeção. Por isso o emprego comum, inclusive por parte dos mestres da espiritualidade, dos termos alma e espírito, como sinônimos, ainda que, sob o aspecto filosófico, como assinala o codificador, seja clara a diferença, como vimos ao longo do nosso estudo. Eu tenho até que horas, querida Nádia? Ou podemos abrir para perguntas? Não, eu abri o microfone agora. Nós tínhamos planejado, mas você pode ficar à vontade para usar o tempo como lhe convier. Nós tínhamos 1 hora que já passamos, estamos em cima de 1 hora de exposição e mais 30 de perguntas. Nós temos, na verdade, 3 perguntas. Você pode avançar um pouquinho mais, se for conveniente. Fique à vontade. Obrigada. Você me faz um favor, então, me assinala, né, para a gente interromper? Não, você decide. Nós temos 3 perguntas. Eu vou adiantar um pouquinho mais. Isso, adianta um pouco. Isso, perfeito. Isso. Então, vamos lá. É que, naturalmente, os espíritos encontraram, ao tempo de Kardec, como hoje ainda aconteceria, dificuldade em expressar seu pensamento, por falta de termos apropriados. Mas sabe-se agora que a matéria é, afinal, uma forma, ou, se quiser, um estado ou fase da energia, chamada de luz coagulada. Einstein falou, né, na sua teoria da relatividade, que a matéria é luz, é energia condensada, né? Na magnífica expressão atualmente em voga, resultante principalmente da constatação de que, no nível quântico, das partículas subatômicas, a matéria, a rigor,
é constituída por campos de energia específicos. Quer dizer, a matéria é sempre sob o comando, a direção de campos de energia. Que campos de energia são esses? Campos de energias do perispírito, sob a regência do espírito. Significando, pois, no caso, que as moléculas, complexos agregados de matéria, o que são na realidade? Campos de energia, que se especializa de acordo com fatores que determinam, fatores determinantes. Muito bem, isso está lá no livro Espaço, Tempo e Além, tradução de Hernani Guimarães Andrade. E poderemos encerrar, teríamos um pouquinho mais de estudo, mas vamos abrir para as perguntas, com essa colocação maravilhosa aqui, finalizando. Ora, tal como a luz, a matéria vibra. Quanto maior a frequência da vibração, menos densa ou sutil será. Olha que coisa linda isso. Então, a matéria vibra como a luz. Quanto maior a frequência desta vibração, menos densa e mais sutil essa matéria será. Isso nos aponta para a evolução. À medida que vamos evoluindo, vamos aumentando a nossa frequência vibratória e, consequentemente, a matéria vai se tornando menos densa e mais sutil ela se transformará. Isso é alentador, isso é animador e, cada vez mais, quando estudamos essa doutrina, com as nossas limitações, ficamos maravilhados, ficamos perplexos e, sobretudo, esperançosos e responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelo nosso crescimento, pelo autoconhecimento que devamos praticar constantemente para que não derrapemos nos poucos valores morais de espíritos ainda acanhados que somos. Mas estamos em crescimento. Não vamos também nos diminuir quando já entendemos e compreendemos a importância da evolução que vai nos aproximando cada vez mais desse Cristo Redentor, desse Cristo, o chamado Paracleto, o cancioneiro do amor, que nos aguarda, sobretudo com seu amor profundo, porque ele nos disse: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. E lá chegaremos pela força do progresso para dividirmos com ele a inalterável felicidade que é uma característica dos espíritos puros. Muito obrigado, companheiros. Estou aqui, dentro do possível, para responder algumas perguntas que vocês estejam me direcionando. Obrigada, Rubim. Nós vamos, então, passar as perguntas. Vamos à primeira delas, que é do Paulo de Felipe. Prezado José Henrique Rubim, se o perispírito é composto por matéria, que pertence ao mundo material, e o espírito vem necessariamente do mundo espiritual, cada um desses componentes existe em mundos distintos, certo? Pois é. Eu acho que eu fui bem claro aqui na definição, na questão da definição de perispírito como uma matéria quintessenciada, uma matéria sutil, ainda inapreensível por todos nós, e que deixei bem claro na apresentação a importância, e finalizei a importância de que cada vez mais estamos evoluindo e fazendo com que essa estrutura, que é oriunda de transformações e combinações, e, como vimos também, aglutinações do fluido universal. Agora,
o perispírito é uma matéria sutil, é uma matéria que nós não palpamos. Ela é distinta da matéria nossa, da matéria física. E, certamente, pelo processo evolutivo, encarnando em outros orbes mais evoluídos, por mérito, né, a meritocracia, nós vamos ter que reunir elementos que desconhecemos, sem perder, fundamentalmente, a nossa identidade. Porque tudo, em verdade, está de acordo com a nossa identidade. Então, não somos nós que vamos escolher para onde vamos. Nós seremos atraídos pela imantação, né, pela força, a força da física, a força de atração, para esses orbes. E, claro, de acordo com as forças desse orbe, as forças materiais, como vimos, a grosso modo, a gravitacional, a eletromagnética, a nuclear fraca e forte, e, de acordo com a nossa identidade, podermos reencarnar em orbes mais evoluídos ou não. Tudo dependerá do estado evolutivo em que nos encontramos. Creio que eu respondi a sua pergunta, Felipe. Isso. Então, vamos à próxima. É do próprio Paulo de Felipe também. Ele diz: o caminho do espírito é pertencer e vivenciar integralmente no mundo material, já então não nos necessitando de perispírito, certo? Não é isso não, Paulo? Ele está sinalizando aí. A sintaxe aqui ficou um pouco quebrada para mim. Não, eu falei do mundo espiritual. Não foi isso que eu disse, não? Integralmente no mundo espiritual. Foi o que eu digitei aqui. Eu estou lendo aqui, no mundo espiritual. Pois é, mas então eu é que li trocado. Peço desculpas, vou reler. Obrigado. O caminho do espírito é pertencer e vivenciar integralmente no mundo material, já então não mais necessitando de perispírito, certo? Hein, Rubim? Como eu disse no início, a gente sempre vai ter o perispírito. Jamais deixaremos de ter o perispírito. É indissolúvel, falei lá no início. Até os espíritos puros trazem o perispírito também, fundido, né, homogeneamente. Ainda não entendemos muito bem isso, estamos longe de entender, mas está bastante claro que até os espíritos puros trazem o seu corpo perispirítico extremamente sutil, até para que eles possam ter a forma. Na verdade, se Jesus aparecer, o espírito puro aqui, exatamente quem vai dar essa forma ao corpo de Jesus, ao corpo que eu quero dizer, pode ser até materializado, mas como uma aparição, é o perispírito. E Jesus é um espírito puro. Então, não podemos, Paulo, desvincular uma coisa da outra. Aonde existe a alma, princípio inteligente, há de haver o corpo espiritual. Mesmo no mundo espiritual. Porque lá estará a alma com o seu perispírito, que nós chamamos de espírito. Eu defini isso muito bem, eu pontuei muito isso para que não haja confusão. Então, seguimos. Também é do Paulo de Felipe. A terceira pergunta. Para os espíritos, ora vibrando no planeta Terra, como encarnados ou como desencarnados, ambos com perispíritos, é válido cogitar de medicina perispiritual à semelhança da medicina do nosso corpo físico, Rubim? Isso aí, Paulo, é realmente estimulante, porque acho que nós vamos chegar, pela evolução da própria medicina, deixando de ser aquela medicina materialista, a própria medicina alopática, a medicina estritamente do corpo físico, e ampliarmos o conhecimento. Você colocou aqui medicina perispiritual,
é um neologismo, mas muito interessante, quando a medicina aceitar e acatar, né, a existência do perispírito. Chegaremos lá. Isso é indiscutível pela nossa evolução, pela nossa compreensão. E diria mais, eu acho que eu falei isso ao longo da palestra. O conhecimento do perispírito, né, vai proporcionar inúmeros auxílios, acréscimos, coadjuvantes para o entendimento dos fenômenos físicos. Isso vai acontecer naturalmente e já está acontecendo. Aí eu me reporto às nossas exames, os médicos espíritas que trabalham com essas questões. A medicina espiritual hoje está extremamente dilatada no nosso país. Temos hoje, por exemplo, em torno a um pouquinho mais de 70 AMEs, associações médico-espíritas, que já entendem e compreendem essa medicina aí, que você colocou como um neologismo, a medicina perispiritual, de entendimento dessa estrutura, né? Que vai ser o futuro da medicina, assim como da biologia. A epigenética, por exemplo, já entende dessa forma, que existe uma energia, né, que atua sobre a organização física, a física quântica, e por aí vai. Nós estamos já engatinhando dentro desse processo, aí, dentro desses degraus. Nós não temos aqui mais nenhuma pergunta no chat, então, se ninguém vai fazer mais nenhuma pergunta, eu vou fazer uma. Você citou aí, Rubim, a questão do perispírito numa possível vinda de Jesus, não é isso? Existem algumas hipóteses para o futuro, digamos assim, o futuro do perispírito, à luz da evolução, ou da continuidade da evolução do ser espiritual. Até onde eu tenho informação, existe uma hipótese de que, à medida que o espírito evolui, vai se quintessenciando de uma tal maneira que praticamente o perispírito desaparece, passando a ser apenas uma espécie de foco de energia. E há uma outra possibilidade, no sentido de que, mesmo sendo um perispírito, vai atingir um grau de sutilidade que vai praticamente também, ou seja, desaparecer. Ou seja, as duas hipóteses que eu conheço tendem a um quase nada, se é que os físicos podem dizer isso, e o Cláudio Conte está aqui presente. Eu não posso me avançar muito nisso, porque ele pode falar sobre isso. Olha lá ele. Depois, então, você fala, deixa o Rubim falar, depois você fala, Cláudio. Depois vamos passar a palavra para o físico, que é uma palavra mais Sim, pautada claro. No conhecimento, né? Nós sabemos, segundo os estudos, que um espírito para encarnar da ordem, por exemplo, de Jesus, ou outros espíritos não puros, mas superiores, essa questão da fusão, dessa homogeneidade, não temos como avaliar isso. Apenas sabemos que o espírito puro ele não perde o seu corpo espiritual, porque ele é indissolúvel. Apenas há uma evolução tão quintessenciada que essa estrutura perispirítica se confunde com, né, as estruturas da alma, né? Eu gosto sempre de fazer essa diferença para a gente não confundir alma, espírito, né? Então, o espírito puro tem seu corpo perispirítico, então seria espírito, por isso ele é chamado de espírito puro. É a alma com seu corpo perispirítico. Então, não temos como avaliar essa fusão, como é que isso se processa. Há realmente uma identificação muito grande entre a estrutura da alma e a estrutura do perispírito dos espíritos puros. Agora, o que sabemos, o que entendemos, que o espírito da ordem, por exemplo, de Jesus, que também não temos como avaliar,
como isso é feito. Ou espíritos superiores, por exemplo, para encarnar na Terra, eles não perdem a sua identidade, a sua condição. Agora, eles precisam realmente recorrer a determinados elementos compatíveis com o processo encarnatório daquele orbe, que não está de acordo com o seu processo evolutivo. Então, essa química, vamos assim dizer, nós não sabemos como isso procede, mas vão precisar de estruturas que estarão de acordo com essas forças do orbe em que eles vão encarnar. Eletromagnética, gravitacional, nuclear fraca, forte. Depois o Conte, se tiver algum acréscimo a esse respeito, eu gostaria de saber, claro. Para que, então, eles possam se adaptar a um orbe que ele vai encarnar como um missionário, como um grande missionário, como Jesus, né? Que, para encarnar na Terra, obviamente, ele deve ter utilizado esses elementos mais densos para encarnar num planeta como a Terra. Então, é dessa forma que eu penso. Agora, como isso se estrutura, realmente está aquém das nossas possibilidades de conhecimento. Cláudio, você tem alguma observação a fazer? Começou com aquela história do quase nada, do perispírito evoluindo a chegar a quase nada, uma expressão pela qual me desculpo até. Mas depois o Rubim também fez uns outros desdobramentos. O seu microfone. Em teoria, o Rubim colocou tudo no estudo dele, né? Então, em teoria, eu não precisaria falar mais nada. Mas só para fazer, né, uma observação, colocar tudo que ele já falou numa formulação ou numa forma diferente, nós sempre precisamos pensar que todo corpo ele necessita de limites, certo? No limite, no que eu estou dizendo, de contenção. Então, como bem o Rubim colocou no início, o espírito ele também é formado por fluido cósmico. Então, nós temos o fluido cósmico, que é o espírito, e o fluido cósmico, que é o exterior. Então, quando nós pensamos no perispírito, isso vai valer, inclusive, para os espíritos extremamente puros, certo? A maior pureza que possamos conceber é que é necessário uma delimitação do corpo em si. E essa delimitação, similarmente à pele, a nossa pele, né, do nosso corpo, ele vai servir de limites para o corpo e também um meio, uma forma, né, adequada para que aquele corpo, no caso o espírito, possa interagir com o exterior, possa existir no exterior. Porque isso é válido para espíritos puros, mas é válido para nós também. Porque o corpo físico você pode considerar como uma camada de perispírito também, né? É porque a última camada a gente chama de corpo físico. Quando eu desencarnar, esse corpo fica, e o que eu chamo de perispírito, que seria a última camada, vou chamar de corpo físico, porque ele vai fazer o papel de. Então, da mesma forma que essa minha pele ela estabelece o limite entre o meu corpo, meus órgãos, e o exterior, e aí me possibilita ter uma existência, né? Eu ser um ser interagindo com o meio. O perispírito ele faz isso em todos os níveis de existência, né? Eu não gosto de usar muito o termo densidades, mas só para nós colocarmos aqui, em todos os níveis de densidade que esse espírito vai existir, certo? Ou ele vai se manifestar. Então, no espírito puro, é semelhante à nossa condição também, delimitação de um corpo. E é assim que o perispírito funciona.
né, nesses níveis muito mais elevados, que podemos dizer assim. Tá? Então, nós temos uma porção de fluido cósmico com uma determinada, estruturado de uma determinada forma, certo? Que é o processo de criação de Deus, e aí a gente não tem nem ideia como seja isso. E do lado externo, nós temos o meio que eles existem. Agora, o que esses espíritos fazem? A gente não tem a menor ideia. E esse meio existe o quê? Como é que é esse meio em que eles vivem? Também não temos a menor ideia, mas sabemos que é estruturado por fluido cósmico. E por isso que ele precisa dessa camadinha que nós vamos chamar de perispírito, para estabelecer os limites do corpo, possibilitando que o espírito possa existir. Ô, Cláudio, você está dizendo, segundo entendi, que à medida que avança o espírito, né, e atinge instâncias inimagináveis para nós na trilha evolutiva, você está dizendo que será essa também o perispírito, que hoje nós entendemos dessa forma, como o Rubinho nos trouxe, você está dizendo que será ainda assim para justificar a existência como ser do espírito, essa limitação que você colocou, essa limitação poderá ser de nível ou caráter ou natureza estritamente energética, sendo tudo energia, mas de uma coisa absolutamente fluida, quintessenciada, quase que, vou repetir, o quase nada ou inexistente, do nosso ponto de vista? Energia não é bem o termo, né? Porque fluido é fluido, fluido não é energia, certo? A energia é formada por fluido. Então, o fluido, nós não podemos definir fluido a não ser por fluido, porque ele não é energia, ele é que compõe energia, ele não é matéria, ele é o que dá surgimento à matéria. Então, ele é a matriz de tudo. Então, você não pode denominar os produtos como a matriz, como sendo a matriz, certo? Então, o fluido cósmico é a matriz. Agora, quando nós chegamos lá, próximo do espírito, essa é a diferença, né? Porque o fluido aqui presente, eu atuo no fluido através do meu pensamento. Sim. Você atua no fluido através do seu pensamento. Nesse tipo de fluido que nós estamos falando aqui, né, que Kardec chama de fluidos espirituais. Quando nós vamos lá para espíritos de extrema pureza, por assim dizer, né, altamente puros, é ali que atua o pensamento de Deus. É uma diferença muito grande, né? Então, eu atuo na matéria aqui, tá bom. Mas quando nós vamos para o espírito e espíritos altamente, o meio onde esses espíritos altamente puros atuam, é muito próximo da onde Deus atua. Então, essa também é uma das funções do perispírito que nós podemos, né, analisar dessa forma, para estabelecer a região onde o pensamento de Deus, por assim dizer, atua diretamente, certo? E isso existe em você, isso existe em mim. Essa é que é a grande beleza de todo. Isso existe em Jesus, né? Um fluido, uma região do fluido onde o pensamento de Deus atua diretamente, mas também existe em mim e existe em você, existe em todos nós. Então, essa região em que o pensamento de Deus atua e a região imediata onde esses espíritos altamente puros atuam. E aí nós vemos, né, vindo desde lá até aqui. E esse perispírito, né, ele vai se acomodando para a condição de atuação do pensamento do espírito.
Quando nós falamos em camadas do perispírito, nós estamos falando adequação de fluido para que ele corresponda ao nível de fluido em que o pensamento do espírito atua. Por isso que existe. Se eu hoje, né, vamos dizer, assisti a aula do Rubim maravilhosa, me tornei um espírito puro. Todas essas camadas de perispírito, elas se dissolveriam, porque o meu pensamento já estaria atuando em níveis muito mais sutis. E aí, por isso que isso atua. Esse é o motivo também pelos quais os estáticos, por exemplo, eles, quando desdobram, eles têm um desdobramento muito mais profundo que no sono comum. Porque o perispírito, onde eles vão atuar, né, que são nesses mundos mais evoluídos, precisa estar em acordo com o meio em que o pensamento do espírito irá atuar. Então, no final, né, o perispírito é uma agregação de fluido em torno de um foco de inteligência, e só que, como ele está relacionado ao foco de inteligência e não ao mundo, nós normalmente costumamos pensar que o perispírito está associado ao mundo, mas não está. Ele está associado ao foco de inteligência. Agora, o problema é que meu foco de inteligência está associado a esse mundo. Por isso que o meu perispírito é dessa natureza. A partir do momento que meu foco, né, meu foco de inteligência atua em outra condição, esse perispírito se adequa naturalmente. Então, e esse é o outro motivo pelo qual, quando nós saímos de um mundo para outro mundo, né, precisa uma adequação do perispírito, porque nós estamos saindo de um ambiente, o foco de inteligência compatível com o ambiente, para o foco de inteligência compatível com outro ambiente, outro tipo de ambiente. E aí esse perispírito se desfaz e ele começa, então, a se adequar ao mundo de atuação do fluido. Então, o perispírito não está relacionado com o mundo, ele está relacionado com o foco de inteligência. O foco de inteligência que está associado ao mundo. Com a evolução do espírito, né, Cláudio? Isso. Você me fez aqui lembrar, quando você falou dos estáticos, fazendo uma distinção em relação ao sono físico. O sono físico é considerado um sonambulismo incompleto, não é? E o sonambulismo completo seria um grau de emancipação maior, né, da alma em relação ao sono físico. Eu queria só, a título, já que você falou da ação da mente sobre o fluido universal, nos chamados fenômenos físicos, onde os espíritos atuam no fluido universal, depois há o acasalamento deste fluido universal com o ectoplasma do médium, para então dar vida ao elemento material, a vida factícia ou artificial. É assim que funcionam as manifestações físicas, exatamente como você disse, a ação da mente no fluido universal. Isso eu expliquei, inclusive, numa palestra minha, Os Mercadores Expulsos do Templo, que eu nunca entendia como é que Jesus, um espírito puro, poderia se utilizar ou empunhar chicotes. Mas é fácil entender quando Jesus, com a excelsitude que lhe era peculiar, a sua mente agia sobre o fluido universal, e aí o seu próprio ectoplasma, que ele não precisava de utilizar o ectoplasma de médiuns, porque ele estava encarnado, então ele fazia essa combinação química para dar vida aos chicotes. E os chicotes passaram a cair sob a ação do pensamento de Jesus, que era a ideia de Jesus, afugentar e apavorar os mercadores expulsos do templo. Foi o que ele conseguiu. E não empunhar chicotes, né? Que isso é realmente uma contrapartida, um paradoxo de um espírito puro como Jesus. Muito bem.
Então, nós temos aqui 2 companheiros que precisaram se ausentar, eu vou ler aqui, a Rosa e o Luiz, disseram, excelente revisão, Rubinho, obrigada, boa noite a todos, Rosa e Luiz. E o Jorge Pio também veio aqui dizer boa noite a todos, felizmente hoje consegui chegar a tempo, felizmente para mim, bela apresentação, para nós, viu, Jorge Pio? Alguém tem mais alguma observação a fazer? Bem, então nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Após a prece, eu vou pedir, principalmente aos que chegaram hoje, porque eu quero conhecê-los só um pouquinho mais. A Alvanira, a Rosângela e a Tonheca. Os outros podem todos continuar, porque será muito bom para nós. Nós vamos fazer nossa prece. Muito obrigada, Rubim, José Henrique Rubim de Carvalho, pela sua contribuição excelente, como sempre, aos estudos do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. O ICEB é um instituto de estudos avançados do Espiritismo, e nós hoje tivemos aqui uma exemplar comprovação disso. É muito bom nós termos um plantel tão variado no seu perfil, que nós tivemos hoje, pensando em uma coisa física, lá está o Cláudio, que vai sempre nos esclarecer a respeito. Se fosse medicina, seria o Rubim, se fosse genética, estava aqui a nossa Rosa, e assim subsequentemente. Se fosse medicina, estaria o Pio, e assim subsequentemente. Outros companheiros estarão aqui conosco certamente, porque somos também não só um grupo de estudiosos e pesquisadores, mas também somos amigos e irmãos e estamos trabalhando em benefício do ICEB. José Henrique Rubim de Carvalho, o ICEB agradece mais uma apresentação brilhante da sua competência e muito obrigada mais uma vez. Cláudio, também muito obrigada pela presença. Como se diz aí, militar no quartel tem que esperar serviço, não é isso? Então, foi isso que aconteceu. É uma expressão nossa aqui que valeu para ilustrar o que nós usufruímos hoje, que foi essa integração, essa horizontalidade dos conteúdos que dizem respeito à inimaginável riqueza da codificação de Allan Kardec. Vamos agradecer a bênção de Kardec ter vindo para nós, em nome de Jesus, ao próprio Jesus, evidentemente, acima de tudo e de todos. Mestre querido, eis-nos aqui para te agradecer, amigo de luz, pelas bênçãos que fizeste jorrar por nosso encontro, singelo, amoroso, equilibrado, harmonioso, porque tu lançaste, mestre, esses fluidos generosos por sobre nós, abençoando nossa reunião. Nós te agradecemos por tudo que recebemos esta noite, pelos companheiros em ambos os planos de existência que estiveram aqui conosco e que ainda estão, para celebrarmos juntos a gratidão ao teu coração, mestre, ao coração de Maria, ao coração de nossos mentores queridos, todos esses que fundaram e vêm fazendo a grandeza do ICEB, que estão representados neste instante nas figuras de Deolindo Amorim, seu fundador, e o ICEB é a casa de Deolindo Amorim, e de Jorge Andréa, e de todos os demais, cujos corações nós agora agradecemos com gratidão profunda e inesgotável. Agradecendo a presença de todos, mestre, nós ainda te rogamos bênçãos de saúde por sobre todos os nossos irmãos, aqui do ICEB e de toda parte, que estejam em recuperação ou em necessidade específica para tratamentos de natureza vária. Distende, Jesus, ainda te rogamos, do fundo de nosso coração, e valendo-nos da identidade de propósitos amorosos que nos unem nesta noite, que possamos ir agora juntos, com as vibrações fraternas de nossos corações, na direção das humanas necessidades que estão hoje, mestre, diante de teus augustos olhos,
em todos os quadrantes do planeta. Fica com eles, Mestre, que eles possam sentir neste exato momento a vibração do teu amor, a fortaleza da tua misericórdia e o amparo de Maria, com o abraço amoroso e maternal de seu manto por sobre essas humanas necessidades. Fica conosco, Jesus, abençoando a todos nós, hoje e sempre. Graças te damos, rogando-te ainda que venhas abençoar na próxima sexta-feira a nossa próxima reunião aqui no ICEB. Graças te damos, Mestre, sob o olhar de nosso Pai, hoje e sempre. Assim seja.